E aí, pessoal, hoje a gente vai ver a primeira parte do método de coeficientes indeterminados, ou coeficientes a determinar, que é um método para encontrar uma solução particular para uma equação linear não homogênea. Então vamos lá, vamos começar mostrando as equações que a gente vai poder tratar com esse método dos coeficientes indeterminados. Aqui eu tenho, então, uma equação linear, coeficientes constantes, não homogênea. Então o método que a gente vai ver aqui, ele é um método que funciona para equações com esse formato. Esse método não funciona em geral para uma equação que tenha coeficientes que não sejam constantes. Ou seja, equações em que aqui você tem uma função de x, aqui também, funções que não sejam constantes. Tá? Então o método que a gente vai ver aqui funciona essencialmente para equações com esse formato aqui. Então, uma coisa que a gente viu na última aula foi que a solução geral para equações lineares ordem 2 não homogêneas, ela tem esse formato, ou seja, a solução geral é dada por essa soma, onde essa primeira função yh, ela é a solução geral da equação linear homogênea associada, ou seja, essa yh satisfaz essa equação linear ordem 2 homogênea aqui. E a função yp é uma solução particular da equação não homogênea, ou seja, ela é uma função que satisfaz essa equação aqui, que é a minha equação original. Então, nas últimas aulas, a gente viu como encontrar essa função yh. Então, usando aquele formato e na lambda x, a gente construía a equação característica da equação diferencial, e com isso a gente conseguia encontrar a solução geral para equações nesse formato aqui. O que a gente vai ver hoje é como determinar essa função yp, ou seja, como determinar uma solução particular para uma equação não homogênea. Então, antes disso, vamos revisar dois exemplos que a gente viu na última aula. Na última aula, a gente determinou soluções gerais para essas duas equações aqui do lado direito. E nesses casos, as soluções particulares eram funções que o próprio problema já fornecia. Então, para essa primeira equação aqui, a gente tinha que essa função n a menos 2x era uma solução particular. Para esse outro problema aqui, a gente tinha que essa função x menos 1 era uma solução particular. Agora, notem que essas soluções particulares, elas se parecem muito com os termos não homogêneos dessas equações diferenciais. Então, para essa primeira equação, a solução particular é n a menos 2x, enquanto que o termo não homogêneo é uma combinação linear de n a menos 2x. Para a segunda equação, eu tenho que a solução particular é um polinômio de grau 1, enquanto que o termo não homogêneo aqui também é um polinômio de grau 1. Ou seja, para esse termo não homogêneo f de x igual a x, eu tenho que a minha solução particular era x menos 1, e para aquele termo não homogêneo, que envolve uma exponencial menos 2x, a solução particular era exponencial menos 2x. A solução particular, nesses dois casos, ela pertence à mesma classe de funções que o termo não homogêneo. Aqui, polinômio de grau 1, aqui, polinômio de grau 1. Aqui, uma exponencial, aqui, uma exponencial também. E isso faz sentido por quê? Notem que, do lado esquerdo dessas equações, eu tenho só combinações lineares da função e das derivadas. Ou seja, para que uma função satisfaça qualquer uma dessas equações, ela precisa ser tal que, quando você soma ela com as suas derivadas, ela precisa permanecer na mesma classe. Porque, por exemplo, não tem como você pegar a função seno de x, derivar e fazer combinações dela com as suas derivadas e o resultado disso ser igual a x. A função seno e as suas derivadas sempre ficam dentro dessa classe de senos e cossenos. Então é por isso que, nesses casos, faz sentido a solução particular ser da mesma classe que o termo não homogêneo. E mais, notem que, para que você pegue uma exponencial, derive ela, faça combinações lineares e o resultado seja n a menos 2x, não tem como você começar com uma função que não tenha menos 2x aqui no argumento da exponencial. Porque se você começa com uma função do tipo n a 3x, todas as derivadas dessa função aqui vão conter o termo n a 3x. Então isso nunca vai virar uma função n a menos 2x. Então é por isso que,
para que o resultado de todas essas operações aqui do lado esquerdo sejam iguais a alguma coisa n a menos 2x, você tem que começar com uma função que contenha n a menos 2x. Então, com base nisso, a gente vai procurar por soluções particulares que se pareçam muito com o termo não homogêneo, em particular, que pertençam à mesma classe de funções desse termo não homogêneo. Então, vamos ver um exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, eu quero encontrar uma solução particular para essa equação não homogênea. Então, vamos olhar para o termo não homogêneo que aparece na equação. O termo não homogêneo é 2n a menos x. Então, a única dependência em x que aparece nessa expressão é nesse termo exponencial. Com base nisso, eu vou procurar por uma solução particular que tenha essa mesma cara que o termo não homogêneo. Então, eu vou procurar por uma solução particular que seja algum múltiplo de n a menos x. Isso que eu acabei de fazer aqui foi determinar um formato para a solução particular, com base naquele termo não homogêneo. Lembrem que a solução particular não pode ter uma constante arbitrária. Esse c não pode ficar livre aqui nessa expressão. Eu preciso determinar um valor para essa constante c. E para isso, eu vou substituir essa função yp na equação para ver se essa yp satisfaz a equação para algum valor de c. Então, substituindo o yp na equação, então vou derivar essa função yp duas vezes, substituir no lugar daquelas derivadas e eu obtenho essa relação aqui. Então agora eu vou distribuir aquela multiplicação por 2, fico com essa expressão, e notem que todos os termos do lado esquerdo possuem c n a menos x. Então eu posso simplificar todos aqueles termos, efetuando aquela soma, e eu obtenho essa relação. Então, menos 4c n a menos x tem que ser igual a 2n a menos x. A única chance disso aqui ser verdade é se menos 4c for igual a 2, ou seja, c igual a menos meio. E, portanto, o que essas continhas aqui estão me dizendo é que, se eu trocar c por menos 1 meio naquela expressão para a função yp, eu obtenho, de fato, uma solução particular para essa equação aqui. A minha solução particular que eu procuro é menos meio de n a menos x. Então tá aí, acabou. Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo 2, a gente manteve o lado esquerdo da equação, eu só troquei o lado direito, só troquei o termo não homogêneo. E agora eu quero então encontrar uma solução particular para essa equação. Então vamos lá, vamos escrever aquele termo não homogêneo para a gente ver o que está acontecendo ali. O meu termo não homogêneo é x e na 2x. O primeiro termo que aparece nessa função é um polinômio de grau 1 e o segundo termo é uma função exponencial. Então, eu vou procurar por uma solução particular que tenha essa mesma estrutura. Ou seja, a solução particular vai ser um polinômio de grau 1 vezes uma função exponencial. Esse polinômio de grau 1 que aparece na solução particular, ele tem que ficar nesse formato mais geral possível. Não tem nada que garanta que só usando ax e não colocando aquela constante b, que o formato vai funcionar. Então a gente precisa deixar esse polinômio de grau 1 da forma mais geral possível. Então tá aí. Baseado no termo não homogêneo, o formato que a minha solução particular tem que ter é esse daí. Então o que a gente vai fazer agora é procurar por constantes a e b, tais que essa função aí de fato seja uma solução particular. Lembrando, solução particular não pode ter constante arbitrária. Então vamos lá, vamos substituir yp na equação. Pela regra do produto, regra da cadeia, eu vou derivar essa função yp algumas vezes e quando eu substituir na equação eu fico com essa relação toda aqui. A única coisa que eu fiz foi derivar essa expressão aqui de yp e substituir na equação. Agora, distribuindo aqui algumas dessas multiplicações, eu obtenho essa expressão aqui. Agora, para simplificar essa relação, eu vou coletar esses termos aqui que possuem x e depois eu escrevo todo o resto. Então, fazendo isso, eu obtenho essa expressão aqui. Aqui está todos os termos com x e aqui está todos os termos que não têm x. Simplificando todo esse parênteses, eu obtenho essa relação. Eu posso escrever o lado direito da seguinte maneira. Aquele x que aparece multiplicando n a 2x é a mesma coisa que 1 vezes x mais 0. E agora, para que
toda essa identidade aí seja verdade, esse parênteses tem que ser igual ao outro parênteses do lado direito. Como isso aí dá uma identidade de polinômios, então eu concluo que esse 5a, que é o que está multiplicando x, tem que ser igual ao que multiplica x aqui, e todo o resto que não multiplica x tem que ser igual a todo o resto que não multiplica x. Portanto, 5a vai ter que ser igual a 1, e 5b mais 6a vai ter que ser igual a 0. Resolvendo esse sistema aí para a e b, eu obtenho que a tem que ser 1/5 e que b tem que ser igual a menos 6 sobre 25. Portanto, a minha solução particular para a equação não homogênea é dada por aquela expressão para yp ali em cima, com a e b dados por esses valores aqui que eu encontrei. Ou seja, a yp é dada por essa expressão. Então, em particular, notem que mesmo o termo não homogêneo tendo só x vezes essa exponencial, a solução particular precisa de alguma coisa vezes x mais um outro valor aqui multiplicando a exponencial. Ou seja, não basta só colocar uma constante x vezes exponencial, a gente precisa de fato desse outro termo aqui de grau zero. Quando a gente vê esse termo não homogêneo x e na 2x, a gente tem que interpretar isso como um polinômio de grau 1 vezes uma função exponencial. Então tá, é isso aí, tá ali embaixo a solução particular, acabou. Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo 3, a gente manteve o lado esquerdo da equação diferencial, só mudou o termo não homogêneo. Então vamos lá. Para encontrar uma solução particular para essa equação, eu vou escrever aquele termo não homogêneo. E agora a gente analisa o que está aparecendo aqui. A primeira parte dessa expressão é uma exponencial. E a segunda parte é uma função trigonométrica aqui, seno cosseno. Portanto, a minha solução particular vai ter que ter essa mesma estrutura. Exponencial vezes essa função trigonométrica seno cosseno. Qual é um possível problema para essa expressão da solução particular? Com tudo que a gente viu até agora, a gente não duvida de que isso daqui é um belo chute para a solução particular, já que o termo não homogêneo é um produto exponencial cosseno. Agora, por que a gente tem que colocar também esse outro termo aqui, exponencial seno? Pelo seguinte, se eu deixar só a função cosseno, quando eu derivar essa expressão, vai aparecer um seno de 3x. E daí, quando eu substituir aqui no lado esquerdo da equação, não tem nada que me garanta que eu vou conseguir cancelar esse termo seno que aparece aqui nessa primeira derivada. Por que eu preciso cancelar esse termo seno? Porque do lado direito só aparece cosseno. Então, para garantir que eu vou conseguir cancelar o seno que vai aparecer nessa primeira derivada, dessa parte envolvendo cosseno, eu coloco também esse outro termo aqui envolvendo seno de x. Outra maneira de ver é que quando você deriva essas funções seno e cosseno, você se mantém dentro dessa classe de senos e cossenos. Então, para que essa classe fique fechada, você tem que incluir os dois. Então, nesse caso, quando você tem um termo não homogêneo, que é alguma função vezes um seno ou um cosseno, o que você vai fazer na solução particular é, você vai montar um produto daquela outra função que aparece, vezes um cosseno, e depois um outro termo com aquela função que aparece, vezes um seno. Então vamos lá, vamos fazer as continhas e ver que de fato isso aí funciona. Então, substituindo na equação, como a solução particular tem a soma de dois produtos, essas derivadas vão ficar um pouquinho longas, então eu vou derivar essa função yp, tentar simplificar um pouco e já substituir aqui na equação. Vocês podem pausar o vídeo e fazer as continhas para verificar que o que eu vou escrever aqui está correto. Então, substituindo aquela expressão para yp na equação diferencial, a gente vai obter isso daqui. Bom, todos os termos que aparecem do lado esquerdo ou são do tipo ex seno 3x ou do tipo ex cosseno de 3x. Então eu vou coletar esses termos e colocar essas funções em comum em evidência. Então, fazendo isso, simplificando o lado esquerdo, a gente obtém essa equação aqui. E agora está quase pronto, porque eu posso escrever o lado direito da seguinte maneira, para fazer aparecer um seno lá também. Então, a única coisa que eu fiz foi acrescentar esse zero exponencial seno, que tem lá no final. E, para que tudo isso aqui seja verdade para todo valor de x, tudo isso que está multiplicando a
exponencial cosseno de 3x tem que ser igual a tudo isso aqui que está multiplicando exponencial cosseno de 3x. E tudo isso aqui que está multiplicando a exponencial seno de 3x tem que ser igual a isso daqui que está multiplicando exponencial seno de 3x. Portanto, dessa igualdade aí a gente tira o seguinte sistema: menos 9a mais 12b tem que ser 1 e menos 12a menos 9b tem que ser 0. Resolvendo esse sistema algébrico aí para a e b, a gente conclui que as constantes a e b precisam ter esses valores, e só do fato de a gente ter encontrado esses valores, a gente já garante que uma solução particular para aquela equação diferencial é dada por essa função aqui. Nessa solução particular, a gente precisa de um termo não nulo envolvendo seno de 3x. Ou seja, apesar do lado direito da equação diferencial envolver só cosseno de 3x, a gente precisa dessa função seno de 3x para conseguir fazer esses cancelamentos. Então, não basta só usar essa função aqui envolvendo cosseno de 3x, a gente precisa dessa outra. Se vocês substituírem menos 1 sobre 25 exponencial cosseno de 3x na equação, vocês vão ver que isso não é solução da equação não homogênea. Então tá, acho que com esses exemplos já devo pegar uma ideia aqui do método. Eu vou resumir essas ideias no próximo slide. Então, o método de coeficientes indeterminados, ele se baseia no formato que o termo não homogêneo, o formato que essa função f aqui tem. E, baseado nesse formato, a gente procura por uma solução particular. O que eu vou escrever aqui não é o método, a gente já vai ver por quê, mas é a ideia principal do método. O que eu vou escrever aqui é 90% do método de coeficientes indeterminados. Onde 90% é o número que eu tirei da minha cabeça só para impressionar, mas não é baseado em nada. Então a gente vai construir uma tabelinha para alguns termos não homogêneos que podem aparecer e qual é o formato que a solução particular deveria ter. Quando aquele termo não homogêneo for uma exponencial, a solução particular que a gente vai procurar tem aquela mesma cara. Então vai ser alguma constante vezes exponencial. Se o termo não homogêneo for um polinômio, a solução particular que a gente vai procurar também é um polinômio. A princípio, um polinômio de mesmo grau. E daí, a gente tem que deixar todas essas constantes que aparecem no polinômio arbitrárias para você descobrir depois que substituir na equação. E aqui vale aquela mesma observação, né? Se, por exemplo, o termo não homogêneo contém só uma potência n de x, para a solução particular você precisa incluir todas as potências anteriores também. Foi o que aconteceu naquele exemplo que tinha um polinômio x. Para isso, a solução particular precisava ser ax mais b. Não basta usar só a vezes x. Deixa eu apagar aqui para continuar com a tabela. Então, se o termo não homogêneo for um seno ou um cosseno, o formato de solução particular que a gente vai usar é uma combinação de senos e cossenos. A gente já explicou por que tem que usar os dois, não basta usar só o que aparece no termo não homogêneo. Então, esses aqui são os três principais casos. O que a gente vai fazer agora é só combinar essas coisas, né? Então, por exemplo, se o termo não homogêneo contém um polinômio vezes uma exponencial, o que você vai procurar de solução particular é um polinômio vezes a exponencial. Se você tiver um polinômio vezes seno ou cosseno, então a solução particular vai ter que ser polinômio vezes seno mais polinômio vezes cosseno. Tem que incluir tanto seno quanto cosseno e para cada um deles você vai ter que usar um polinômio diferente. Não pode simplesmente escrever um polinômio, puxar um parênteses aqui e somar seno com cosseno. Isso aqui não pode. Tem que ser um polinômio vezes a função seno mais um polinômio vezes a função cosseno. Próximo item. Se você tiver exponencial vezes seno ou cosseno, então você procura por exponencial seno, exponencial cosseno. E, finalmente, se você tiver um polinômio vezes exponencial vezes seno ou cosseno, então a solução particular vai ter que ser polinômio exponencial seno mais polinômio exponencial cosseno. Para cada termo desses, um polinômio diferente. Então tá, essa daqui é a ideia do método. Eu quero só dar mais um exemplo para mostrar por que isso daqui não é um método completo. Então, finalmente, vamos ver um último exemplo aqui. Nesse exemplo 4, eu quero encontrar a solução particular para essa equação não homogênea. E para isso, pelo que a gente viu agora, eu vou olhar para aquele termo não homogêneo,
Esse termo não homogêneo envolve só essa função exponencial, então a minha solução particular, pela tabela que a gente viu ali, tem que ter esse formato aqui. É uma função do tipo exponencial. Para descobrir o valor dessa constante a que aparece na solução particular, eu vou substituir yp na equação diferencial. Então, derivando yp e substituindo, a gente obtém essa relação aqui. Notem que todos os termos do lado esquerdo possuem a e na x, então eu posso efetuar toda aquela soma ali. Então aqui eu tenho 1a na x mais 2a na x dá 3a na x, menos 3a na x, eu concluo que o lado esquerdo dá zero. Então aqui a gente tem zero igual a e na x, né? O que não é verdade. Isso aqui não é verdade nunca, né? A exponencial nunca é zero. Então o que essa continha aqui está me dizendo? Essa continha está dizendo que aquele formato que a gente usou, a e na x, não é uma solução particular para nenhum valor de a. Ou seja, a e na x não pode ser uma solução particular. Porque se fosse solução, a gente teria encontrado algum valor para aquela constante a. E não foi o caso. Substituindo a e na x na equação, a gente acabou chegando nessa relação aqui, que não é verdade. Ou seja, então aquilo que a gente viu até agora não funciona aqui. E aquele chute que a gente deu para a solução particular não levou a lugar nenhum. Mas notem que nos outros 3 exemplos que a gente viu, tudo funcionou, né? O chute que a gente deu, baseado só na forma do termo não homogêneo, levava a gente a uma solução particular. Aqui tem alguma coisa acontecendo que não está permitindo que aquele método funcione. Notem que o lado esquerdo dessa equação é o mesmo de todos os outros 3 exemplos. E no primeiro exemplo que a gente viu, no exemplo 1, a gente resolveu essa equação igual a alguma exponencial. A única coisa que eu fiz aqui foi mudar o coeficiente que aparece aqui na exponencial. Aqui eu estou com a função e na x. E nesse caso aqui o método não funcionou. Então no próximo vídeo a gente vai ver o que está acontecendo por trás aqui e como que a gente consegue corrigir isso para, de fato, deixar o método redondinho, deixar o método funcionando para tudo que vai aparecer para a gente aqui durante o curso. Então tá, por hoje é só, até a próxima, tchau!